Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Boa tarde, meus amigos, mais uma vez, com o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje, dia 24 de agosto, não, hoje é 31, né? Semana passada foi 24. Dia 31 de agosto de 2015. E hoje nós temos a minha querida amiga Mabel Lima, lá do grupo Espírita Fonte Viva de São Pedro da Aldeia. E ela vai falar para a gente retribuição da violência por violência. Esse assunto, depois ela vai falar aí, está lá no Livro dos Espíritos. Muita coisa que nós vamos falar aqui está no livro e que os Espíritos trouxeram para todos nós, tá? Nas perguntas e respostas. Hoje, como é o último programa do mês de agosto, nós vamos fazer o sorteio dos 3 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Do Livro dos Espíritos e da Revista Espírita, tá bom? Então você que não ligou, tá aí já o telefonezinho aí na nossa telinha, 26489008, pode ligar que o meu amigo Henrique já está ali ao lado do telefone para receber a sua ligação para o sorteio, ou se quiser também fazer uma pergunta para a Mabel do programa de hoje, sobre o tema de hoje, você pode ligar, pode perguntar, tá? Com certeza ela vai responder para todos nós. Semana que vem é dia 7 de setembro, é feriado, então nós não teremos programa ao vivo, tá? Então nós colocaremos a reprise de um programa no dia 7 de setembro, que é segunda-feira que vem. E vamos ter programa só ao vivo no dia 14 de setembro, e quem estará aqui com a gente é meu querido amigo Francisco Rebouças, lá de Niterói, da UMEN de Niterói, e ele vem falar para a gente também do Livro dos Espíritos, as perguntas 274 a 290, as gerações do além-túmulo, então, do Livro dos Espíritos. Então, vamos conversar aqui também esse assunto com meu amigo Francisco Rebouças, dia 14 de setembro, tá ok?
Vamos falar aqui das palestras. Antes eu quero dar dois avisos importantes. Os nossos queridos amigos do Centro Espírita Fonte de Luz, eles estão construindo, né, a sua sede, ou seja, estão fazendo uma nova sede. A sede que tinha, né, foi toda para o chão e estão levantando uma nova sede lá no Fonte de Luz, ali no Guarani. E eles estão pedindo ajuda para todos nós, para que a gente possa ajudá-los, porque o dinheiro que eles tinham já está no finalzinho e eles estão precisando de ajuda para continuar a obra. Então a Claudinha trouxe para a gente aqui mandou para a gente uma conta, para quem puder ajudar, que quiser ajudar, é da Caixa Econômica, agência 0179, é uma conta poupança, tá? Operação 013, e a conta é 227333, dígito 8. Então, agência Caixa Econômica, agência 0179, o código da operação é 013, que é uma caderneta de poupança, e a conta é 227333, dígito 9. Então, isso é para quem puder ajudar, o que você puder ajudar, eles agradecem muito. E vai acontecer também, no dia 13 de setembro, um almoço fraterno, né, em prol do Fonte de Luz. Vai ser lá no Lar de Amor e Esperança, lá em Rio das Ostras. Nossos irmãos lá de Rio das Ostras vão fazer um almoço e com a renda toda revertida para o Fonte de Luz. Tá? Então vai ser no dia 13, às 10 horas da manhã. O Centro Espírita Lar de Amor e Esperança fica na rua Jair da Nóbrega, em Terra Firme, é o número 6, lá em Rio das Ostras. Então, quem puder, né, estar lá para ajudar também nesse almoço fraterno, junto lá com meus amigos lá do Fonte de Luz. As palestras dessa semana das Casas Espíritas, no Ceareiros do Bem, 8 horas da noite, quinta-feira agora, será minha querida amiga Fernanda, e ela vai falar sobre o tema Maneira de Orar. No Centro Espírita Amor e Caridade, dia 4 agora, sexta-feira, às 8 horas, vai ser Litz Rangel, lá de Recife, Pernambuco, vai estar aqui na nossa área, aqui na região dos Lagos, e vai fazer palestra sexta-feira, lá no Amor e Caridade, às 8 horas da noite. É um tema livre. No domingo, o bem e o mal sofrer, como é a querida amiga Cristiane, lá do Amor e Caridade. E segunda-feira que vem, os problemas causados pelo ressentimento, pela mágoa e pela decepção. Vai ser minha querida Kátia Guzmão, também lá do Amor e Caridade. Então essas são as palestras do Amor e Caridade esta semana, tá? No Trabalhador de Jesus, dia 2 agora, quarta-feira, às 20 horas, Cristiano Andrade, lá do Seja de Arraial do Cabo, ele vai falar sobre felicidade e infelicidade relativa. E no domingo, o Litz Rangel vai estar também lá no Trabalhador de Jesus, às 18 horas, e vai falar sobre autoconhecimento e a paz íntima, lá no Trabalhador de Jesus. Tanto essa palestra de domingo, às 18 horas, como a de quarta-feira agora, às 20 horas, essas palestras são transmitidas ao vivo. É só colocar em www.cetj.org.br e você assiste a palestra ao vivo, pela internet, tá ok? Hoje, na Casa René Peça, a minha querida amiga Cristiane Muniz, lá da Amor e Caridade, vai falar sobre o bem e o mal sofrer. Então, hoje, às 8 horas, lá na Casa René Peça, tá ok? Vamos falar do evento, né? 2 eventos importantes vão acontecer agora em setembro. Davi, coloca para mim aí o cartazinho aí do nosso 9º Encontro de Divulgação Espírita, está aí na telinha. Vai acontecer no dia 12 de setembro, na Praça Porto Rocha, a partir das 18 horas, que é um sábado, com música ao vivo, livraria, espírita, bazar, praça de alimentação. Vai ser uma realização do 34º Conselho, né, de Espírita de Unificação, que engloba Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios. Então, nós estamos convidando a todos os amigos que assistem ao nosso programa e todos os amigos das Casas Espíritas, de Cabo Frio, aqui de toda a nossa região, para estar com a gente lá
nessa festa que vai ser maravilhosa no dia 12 de setembro, na Praça Porto Rocha. E no dia 20 de setembro, nós vamos ter o 17º Encontro de Família do Centro Espírita Amor e Caridade. E o tema desse ano vai ser os desafios da reforma íntima. Tá? Vai ser de 9 às 17 horas, a idade mínima para participar de 14 anos. Então, nossos amigos lá do Amor e Caridade estão convidando as pessoas e pedindo para que façam as inscrições, tá? Pode ser várias casas espíritas estão também fazendo, ou lá mesmo no Amor e Caridade, tá? Para esse evento que todo ano é maravilhoso, sucesso total. Tá ok? Vamos passar então rapidinho um apoio cultural e a gente volta já já para a gente começar a conversar com a Mabel sobre o tema de hoje. Tá? Rapidinho. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade e orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Então, nós voltamos do nosso apoio cultural. Eu também gostaria de avisar também, o meu querido amigo José Hérito, lá de Araruama, pediu que eu avisasse as pessoas, os amigos daqui das Casas Espíritas da nossa região, que vai ter um almoço, né, no dia 6 de setembro, que é um domingo. Vai ser Festival de Massas e Prato Vegetariano, lá no Grupo Espírita Allan Kardec, lá em Araruama. O valor de R$15, com sobremesa e bebidas à parte, tá? Lá na Rua Antônio Gonçalves Jardim, em Boa Perna, em Araruama. Então, Zé Hérito convidando a todos para participar desse almoço lá com eles, lá no dia 6 de setembro, tá ok? Então, antes de nós começarmos a conversar com a Mabel, vamos pedir que ela faça uma oração para todos nós, para que a gente possa ter um ambiente bacana, uma sintonia legal com vocês, para que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos, que possamos tirar o máximo de dúvidas,
Quem sabe que a gente não consegue tirar todas as dúvidas, mas o máximo, eu acho que você, se tiver alguma dúvida, pode ligar, pode fazer sua pergunta. O meu querido amigo Henrique está ali no telefone, está aí na telinha, 2648-9008, pode ligar que ela vai responder para você a sua dúvida, tá ok? Então, vamos juntos ouvir a oração com a Mabel. Amigo imenso Jesus, que nesse momento, Senhor, rogando a Ti e aos benfeitores a inspiração necessária para o estudo dessa tarde, permita, Jesus, que bons espíritos estejam aqui conosco, nos intuindo, nos envolvendo, para uma melhor estudo, para uma melhor compreensão da Tua doutrina de luz. E assim, Senhor, pedindo sempre a Sua permissão para iniciarmos os estudos dessa noite. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Então, vamos começar falando uma coisa importante que você falou comigo, Mabel. Não, tá saindo bem, tá saindo legal. Você me trouxe aqui, isso aqui é importante, porque isso aqui é uma coisa que é importante para todos nós, brasileiros, né, que nós estamos vivendo um momento muito sério no nosso país, né? É do Ministério Público Federal, não é isso? Isso. As 10 medidas contra a corrupção. Isso é um abaixo-assinado, isso é um projeto, né, de iniciativa popular. Isso. E estou pedindo as assinaturas, por favor, que você falasse sobre esse projeto para nossos amigos, para que eles possam ajudar a gente, né? Então, esse projeto, ele já está na população geral, buscando conscientizar da importância que nós, enquanto cidadãos, nós precisamos também participar da questão legislativa. Então, eu vou deixar com o Renato, está ali toda a informação necessária para esse projeto. Precisa de assinatura, né, documento, identificação. Título eleitoral, não é isso? Título eleitoral. E nós estamos fazendo junto a todo o nosso movimento espírita, os não espíritas, enfim, as pessoas que têm preocupação, consciência, que nós também precisamos participar da formação das leis. E aprovar esses projetos é muito importante. Não podemos deixar uma lei dessa, que é a lei justamente contra a corrupção, parada sem que as pessoas tomem realmente consciência que é importante para o nosso país termos uma lei contra a corrupção. Então, eu vou deixar ali o projeto com o Renato e ele vai aqui em Cabo Frio mostrar. Eu vou está fazer. Disponível também no site, tem aí embaixo, Renato. Vê se no pé da folha tem da primeira página. Não? Tá. Mas não tem problema, eu vou xerocar isso aqui tudo, vou pegar isso aqui e vou levar até as casas espíritas e aos amigos, às pessoas que quiserem, para que realmente a gente passe tudo isso aqui, para a pessoa assinar, que é o nome, né, o endereço, número do título eleitor, zona, seção, município e assinatura, CPF. Então, nós vamos fazer isso aqui, essas assinaturas. Isso. Tá? Isso aqui, para que todos assinem, para que a gente consiga realmente aprovar, né, essa lei, né, projeto de lei de iniciativa popular. 10 medidas contra a corrupção. Então, esse é um trabalho a todos nós, homens de bem, pessoas que querem realmente um país melhor, nós temos que participar e ajudar nesse projeto de lei, que é um projeto de iniciativa popular, ou seja, nós, do povo, é o povo que está fazendo. Então, nós temos que apoiar. Ok? Muito bem. Então, vamos começar a conversar sobre retribuição da violência por violência. Esse tema está no Livro dos Espíritos, não é isso? Sim. Agora, para a gente começar a entender, né? Nós vamos falar sobre violência. Eu queria que você me dissesse, o que é violência, Mabel? Isso. Agora eu vou falar boa tarde, né? Boa tarde, nossos irmãos. Obrigado, Renato, obrigado, Marcos, pelo convite de vir aqui mais uma vez na TV, nesse trabalho Espiritismo em Foco, tão importante no nosso movimento espírita. E é uma gratidão muito grande, né, de vir aqui e contribuir com esse pouquinho que a gente sabe, esclarecendo as dúvidas e incentivando que as pessoas leiam esse livro maravilhoso, que é o Livro dos Espíritos,
Então, eu tirei desse tema, quando eu conversei com o Renato, de 2 leis que estão no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que é a parte das leis morais, muito importante para o nosso conhecimento, porque, como disse Renato, nós estamos fazendo uma campanha para aprovar uma lei. E essas leis são leis divinas, é a lei do progresso e a lei da destruição. Então, hoje nós vamos abordar um pouco desse tema, trazendo a violência. Então, nós, para começarmos a falar um pouquinho da violência, a violência é toda o ato extremamente agressivo, né, intencional, com excesso de agressividade que uma pessoa promove a outra, né, atua sobre a outra, intencionalmente, podendo levar à morte, podendo levar a uma lesão, podendo levar a um trauma psicológico. Então, a violência está ligada à agressividade. Então, esse é o primeiro ponto, né, para a gente ressaltar. Na violência, eu acho que você citou o extremo, seria o assassínio, né? Aos olhos de Deus, todo assassínio é crime? Sim. Esse extremo não é só a que vai levar a um crime, como diz, né, a morte de alguém. Mas a agressividade excessiva, ela também está na palavra, ela não causa uma morte, mas ela causa um trauma psicológico, que não é uma agressão física, entendeu, Marcos? Mas é uma agressividade na pessoa. Então, mas aos olhos de Deus, está lá no nosso Livro dos Espíritos, sim, e é um dos crimes mais graves que nós temos, é o assassínio. Muito grave, porque a partir do momento que nós tiramos a vida de alguém que tinha como um trabalho aqui na Terra, do seu aprimoramento, da sua conquista, da sua missão, da sua expiação, e nós, por nossa conta, decidimos abreviar esse trabalho, né, essa reencarnação, essa vida, estamos assumindo um compromisso maior ainda, porque nós já temos o nosso compromisso da nossa vida. Então, eu resolvo tirar a vida de alguém que tinha compromissos sérios junto, né, ao seu melhoramento, então eu interrompo isso. Eu assumo uma responsabilidade maior ainda, Marcos, com relação a isso. Mas, numa situação em que eu tenho que defender minha vida, ele ou eu, e eu cometo o crime. Isso. A legítima defesa? Ele ou eu. Aos olhos de Deus, o assassínio é crime. Mas eu estou defendendo a minha vida. Eu não posso deixar o cara me matar, porque aos olhos de Deus eu não posso matá-lo, porque é crime. Bom, nós, né, não conseguimos, nem conseguimos imaginar o pensamento de Deus ainda. Nós estamos conhecendo Deus, está lá no Livro dos Espíritos, a causa primária. Mas o que acontece? Deus vai julgar pela intenção. Todos os nossos atos, eles são vistos por Deus pela nossa intenção. Se eu estou passando, né, um ato de violência e preciso defender a minha vida, preciso cuidar dela, e para isso ocorreu de que aquele agressor, ele veio, né, a desencarnar, veio a falecer, mas não era a minha intenção tirar a vida dele. A minha intenção era só me defender. Mas aconteceu dele perder a sua vida. Então, nós precisamos sempre pensar e pautar a nossa atitude na legítima defesa em tentar poupar a vida do outro, né? Se eu posso poupar o máximo a vida do outro. Não posso... então agora, vamos dizer, a pessoa já está imobilizada, a pessoa já está fora... de qualquer possibilidade de tirar a sua vida, e aí você, pela vingança, porque aí já é um outro sentimento, levanta e tira a vida do outro, aí já mudou tudo. Quem passa a ser o assassino é você. Já não, aí não é mais defesa. Não é mais legítimo. legítima. Então, eu posso entender que o grau de culpabilidade é diferente aos olhos de Deus de uma pessoa, numa ação dessa, de uma pessoa para outra. Sim. Em função da intenção. Da mesma forma que nossa lei humana, ela proporciona, né,
nós vamos ter situações onde vai ser agravado a situação, ou vamos ter situações, fatores que vão ser relevantes, atenuando aquela pena, né, os atenuantes e os agravantes da pena. Imagina na lei de Deus, que é perfeita. Imagina na lei de Deus. Então, lógico que todos os atenuantes, e olha que Deus coloca atenuantes, hein? Ele tira muita coisa, porque se nós realmente fôssemos responder por tudo, toda a nossa agressividade aqui no mundo, por toda a nossa violência, a nossa situação ia ficar bem difícil. Mas Deus usa muito, e a culpabilidade está ligada diretamente à intenção. Então eu vou fazer uma defesa aqui dos nossos amigos que no exercício da profissão, os policiais, são obrigados muitas vezes, em defesa da sociedade e da própria vida, tirar a vida de algum marginal. Então isso também é um atenuante, um exercício da defesa da sociedade, não é isso? Nesses casos? Sim. Nesses casos, né? Sim, voltando, mesmo? Voltando à situação. Veja bem, que o que eu te falei, se a pessoa já está fora de qualquer possibilidade de cometer mais violência, de revidar, e eu uso da minha força, né, que é a força, o poder, para tirar a vida daquele que hoje eu o chamo de marginal, mas nunca esquecendo de que ele é um espírito que está em progresso, ele é um filho de Deus, ele é nosso irmão. Eu sei que não é fácil, é um assunto muito delicado, porque quando nós passamos pela situação, é que a gente realmente sente, vamos dizer, no popular, no sentir da pele, é difícil. Mas, lembrando sempre, né? Deus sabe todas as coisas, sabe exatamente onde estamos. Agora, os nossos irmãos policiais, né, que estão no seu exercício da atividade, e que para isso não houve outra possibilidade, né? Não foi intencional. Olha, voltamos à questão da intenção. Intencional tirar a vida de alguém apenas porque naquele momento ele está agressivo, ele está exercendo uma atividade, né, de violência contrária à lei humana, aí, né, não há nenhum problema nesse sentido. Eu acho que, como você falou, em qualquer situação, o que vale é a intenção. Intenção. Se a pessoa não tiver a intenção, né, de cometer um crime e ocorrer, né, um caso da morte, aí terá uns atenuantes, né? Porque na lei, como você fala, a lei humana quem dirá na lei divina, né? A lei divina. Com certeza, que é muito mais perfeita do que a nossa lei humana. Então, para mostrar como a gente ainda está começando a melhorar, né? Pelo menos estamos melhorando. As nossas leis, né? Porque a gente entende um pouco das leis, que eu também estudei um pouquinho de direito, né? E sabe que as leis nossas são muito boas, tem leis muito boas. O problema é que não são cumpridas à risca, né? Mas que são muito, muito boas. Agora, diz uma coisa, Mabel, qual a ligação do sentimento de crueldade ao instinto de destruição? O que tem a ver? Explica pra gente isso aí. A crueldade, ela é o pior sentimento que possa existir. Ela está ultrapassando qualquer sentido de destruição. Porque a destruição, a lei da destruição, ela é natural, então ela é uma lei de Deus. Mas quando eu coloco crueldade nos meus atos, eu estou usando o que pior existe dentro de mim. Então aí demonstra realmente a natureza perversa e má que ainda habita o ser humano, que ainda está no espírito. Então, a crueldade, ela não faz parte da lei da destruição. A crueldade é uma demonstração ainda do nosso lado inferior, da perversidade, né? Então, eu preciso estar atenta para não... Porque a crueldade é aquilo que eu faço pelo prazer de fazer alguém sofrer, né? Eu utilizo uma alegria que então fica cruel demais, né? Uma perversidade. Com certeza, isso aí Os povos primitivos e até bem mais recente também, a crueldade fazia parte desses povos primitivos e até nem tão primitivos, porque tem muitos povos aí que até bem pouco tempo praticavam a crueldade.
É intrínseco a esse povo a crueldade, esse povo primitivo? Por que isso acontece? Ela não está no ser humano, né? O que está no ser humano é o princípio do bem. Todos nós, espíritos, encarnamos aqui na Terra, fomos criados com o princípio do bem, o princípio do amor. Pela nossa invigilância, pelos nossos sentimentos, que são os piores, o egoísmo e o orgulho, nós vamos desenvolvendo em nós ainda a crueldade, né? Essa satisfação. Os povos primitivos, a diferença deles é que eles ainda estão muito mais voltados à questão material do que à questão espiritual. Muito mais voltados a observar o seu meio, o seu corpo, a sua vida, em busca de instintos da sua própria sobrevivência. E para isso, a distinção de fazer o bem e fazer o mal fica um pouco, vamos colocar assim, embaçada para esses povos, fica um pouco embaçada. Mas tudo vai, obviamente, progredir, vai estar também na lei de progresso, e eles vão deixar de pensar assim, vamos dizer assim, pensar dessa forma, com a crueldade, porque o progresso vai incentivá-los a buscar mudanças, né? Com certeza. Eu até entendo quando se fala progresso em relação aos povos primitivos. Mas nós temos povos, hoje, já adiantados, com certo grau de adiantamento, inclusive, até recentemente, no Brasil e nos Estados Unidos, a prática de tortura, que é uma crueldade. Com certeza. Então, nós tivemos, há alguns anos atrás, práticas de tortura pelo Estado. Então, isso aí, num país, num povo que não é primitivo, mas que é uma prática da crueldade, como é que a gente pode fazer? A gente vai achar que esse povo ainda não alcançou o progresso? A responsabilidade é bem maior, né, Marcos? Lá, os espíritos colocaram isso, foi uma pergunta de Kardec, os espíritos colocaram que justamente pela bondade divina, pela misericórdia, ele permite que espíritos reencarnem dentro de povos mais civilizados, que era para justamente burilar, trabalhar esse lado primitivo, observando que outros povos já estão se adiantando, ele possa se adiantar. Então, nós vamos encontrar seres, espíritos reencarnando em civilizações, mas apenas com um verniz externo. Dentro dele, a sua natureza ainda está muito primitiva. Então, eles nascem aqui. E, aproveitando, voltando um pouquinho à questão dos povos primitivos, nós não podemos esquecer uma outra lei, que é uma lei de afinidade. Então, os espíritos desencarnados, geralmente se aproximam, buscam esses povos pelos mesmos gostos, pelas mesmas sensações, por buscar as mesmas vontades ali junto a esses povos primitivos. E eles ficam nessa troca de sensações durante muito tempo. Por isso que Deus, né, permite que haja uma lei de destruição, esses povos desencarnam para reencarnar em outros lugares mais civilizados e começarem a mudar totalmente seu pensamento e voltarem à civilização. Mas existe na civilização, sim, vários espíritos reencarnando com sentimentos muito primitivos, muito primitivos. É verdade. Olha só, esses espíritos que vieram já com esses sentimentos são muito primitivos e estão reencarnando em civilizações mais adiantadas atualmente, e eles continuam com práticas ainda primitivas de crueldade. Deus permite para que eles progridam. Não é uma injustiça para quem sofre nas mãos desses seres, estão aqui para querer progredir e continuam praticando crueldade com seus semelhantes, ou institucionalizado no Estado, na prática, ou na tortura, ou como marginais. De qualquer forma, não é uma injustiça, já que Deus os está ajudando a progredir, que eles reencarnem aqui, mas está fazendo com que pessoas sofram nas mãos deles. Não é uma injustiça para essas pessoas que sofrem? É difícil. A nossa visão materialista nos leva a crer que há injustiça aqui na Terra.
A injustiça é feita por nós, não por Deus. Se há injustiça na Terra, é feita pelo próprio ser humano que está aqui, né? Quando eu tiro a oportunidade de alguém ter uma boa escola e prefiro ter uma vida com a minha família em países ricos, vou viver à custa de um dinheiro que não é meu, não é lícito, eu estou fazendo uma violência muito grande. Eu estou desamparando várias pessoas com isso. Isso é uma grande violência também. E eles são muito educados, essas pessoas. São muito educados, escrevem muito bem, falam muito bem, né? E cometem uma violência gravíssima, que é o desvio, inclusive foi o que falamos ao início, da lei anticorrupção. Então, é uma violência muito grande. Então, ver um marginal, nós estamos vendo apenas o produto final dessa sociedade materialista, volto a falar, egoísta e orgulhosa. Eu preciso ter mais, eu tenho que aparecer mais. Então, isso é apenas o produto do meu egoísmo. Se hoje nós temos na sociedade pessoas altamente agressivas que não estão tendo a oportunidade de até buscar um tratamento médico, porque se ela tem uma agressividade, hoje, na nossa civilização, pelo avanço que nós temos tecnológico, na área de remédios, enfim, em toda oportunidade na área da saúde, nós podemos tratar esses irmãos que estão com excesso de agressividade. Algumas pessoas estão em tratamento, aliás, algumas não, várias estão em tratamento, né? Mas a injustiça é apenas vista pelo nosso lado. Aí, o marginal entra na minha casa, estupra, mata, esfola. Deus deu a ele a oportunidade, que é um ser cruel, de estar no meio da nossa civilização para que ele aprenda a ser uma pessoa de bem. Ele teve a oportunidade. Ele entrou na minha casa, fez o que fez. Eu vou repetir a pergunta. Não é uma injustiça divina? Deu a ele a oportunidade e me colocou nas mãos daquele indivíduo? Fez com que eu estivesse sofrendo, a minha família estivesse sofrendo, como milhares de pessoas estão nos assistindo e tiveram suas vidas desfateladas por pessoas que tiveram a oportunidade de Deus estar no meio da sociedade para progredir. Mas estamos sofrendo nas mãos deles. Então, eu vou repetir a pergunta. Para essas pessoas que sofrem, não é uma injustiça divina? O Renato está balançando a cabeça aqui dizendo que não. Mas eu tenho que fazer a pergunta, porque tem gente que está nessa situação. É verdade. É uma situação difícil mesmo. É uma situação. Eu tenho que entender que aquele indivíduo faz de tudo na vida ruim, porque Deus deu a ele a oportunidade de estar no meio da sociedade, para ele progredir. Mas deu a ele a oportunidade também de fazer o mal a outras pessoas. E nós temos pessoas que perdem filhos, marido, esposa, parentes e são espoliadas, entram nas casas, pegam seus bens que trabalharam arduamente. Então, nós tivemos agora, eu vi hoje um casal de idosos, o cara entrou lá para roubar o carro, matou os dois idosos. Então, veja bem, esse cara teve a oportunidade de Deus para viver na sociedade e ser uma pessoa de bem. Não quis. Mas Deus colocou nas mãos dele pessoas de bem, que estão sofrendo na frente de uma menina de 10 anos. Então, veja bem, não é uma injustiça, eu sei que não é, mas eu quero fazer essa pergunta, que tem gente assistindo que está fazendo essa pergunta. Não é uma injustiça de Deus que deu essa oportunidade para esse indivíduo, mas colocou nas mãos dele seres de bem que sofrem. É muito difícil, Marcos, não vou negar de forma nenhuma que quando a violência entra a portas da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, isso é muito difícil. De forma nenhuma eu vou falar que isso é uma situação fácil. E as leis humanas, elas devem ser cumpridas sim. Se a pessoa não tem condição de viver em sociedade nesse momento, ela precisa passar pelo afastamento social, mas infelizmente o nosso sistema penitenciário, o nosso sistema penal não oferece uma reabilitação a essa pessoa, não está oferecendo. Agora, não é injustiça divina, é justiça divina. No livro dos Espíritos, os Espíritos colocaram que em uma árvore boa, quer dizer, uma árvore da sociedade, vamos colocar assim, uma árvore boa, também tem frutos ruins.
tem frutos que chegam aqui ruins, com a oportunidade de um novo recomeço. E lembrando que existe uma lei chamada causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, ela é muito complexa. Nós estamos estudando no Espiritismo já desde 1857, porque ela é uma lei complexa. Nós ainda vemos com uma visão humana dessa relação da injustiça e justiça. Não podemos olhar com os olhos humanos, porque senão nós vamos achar que realmente Deus está jogando dados com a vida das pessoas, e não é isso que está acontecendo. Ele sabe exatamente onde está cada filho seu e o que está passando, o que está acontecendo. E eu digo, esse que causou o dano, que tirou a vida, ele está numa situação muito mais complicada do que aquela que retirou. Porque aquela que retirou cumpriu sua tarefa, de alguma forma foi necessário passar por aquela situação. Lembrando que nós somos espíritos que já estamos aqui na Terra há muito tempo. Não chegamos aqui na Terra agora, não tem 500 anos do Brasil. Então temos uma história do passado muito maior do que a gente possa imaginar. Então é necessário muita dedicação ao estudo da lei divina, ao estudo da essência de Deus, que é de amor, de perdão, de misericórdia, de benevolência, e não nos comparar com a nossa visão de justiça, porque senão a gente vai errar. Agora, para esse irmão que ainda está em sociedade, promovendo o mal, promovendo o sofrimento nos outros, né? Por esse, nós precisamos utilizar a lei dos homens. Ainda precisamos usar a lei dos homens. Com certeza. Mabel, em alguns países é instituída a pena de morte. A pena de morte, aos olhos da visão espírita, é uma retribuição da violência por violência? Sim. Hoje eu tô... Hoje ele está inspirado. Hoje ele está inspirado. Sim. A pena de morte, na visão espírita, ela é violência. É violência promovida. Quando você fala o Estado, vamos lembrar sempre que o Estado é formado por pessoas. O Estado não é uma pessoa que anda por aí, que mora em algum lugar, que tem um CPF, que tem um nome, não. O Estado, ele é formado por pessoas que estão lá, muitas das vezes eleitas, colocadas lá por nós, né? Por nós. Então, também são o Estado, né? São funcionários que passaram, que estão lá e que estão desenvolvendo um trabalho. E que, se não desenvolverem bem, podem também sair, igual qualquer outro lugar. Então, a pena de morte, na visão espírita, ela é um ato violento. Tá? Nós precisamos utilizar justamente como Jesus nos fez o convite: benevolência, indulgência e caridade. Esse é o caminho, é a lei maior. Porque, voltando lá no Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, a última lei, é a lei de justiça, amor e caridade. Né? Não foi a nossa pauta de hoje, mas ela é importantíssima. Essa não são três coisas, não são três leis, é uma lei. Lei de justiça, amor e caridade. Então, é essa lei que rege todo o comportamento humano, todas as nossas ações, com relação somente ao outro. Nós precisamos utilizar para o outro justiça, amor e caridade. Óbvio, há pessoas que têm o seu grau, da violência, da agressividade a tal extremo, que nós conhecemos os serial killers, né? As pessoas que matam sem a menor compaixão. É uma doença gravíssima, a doença da falta da compaixão, da falta do amor. Precisa de tratamento, precisa ser retirado da sociedade, mas ele também é um filho de Deus. E aos poucos, com a lei do progresso, espíritos que não mais vão se coadunar com o bem aqui na Terra, vão sendo convidados a habitar outros terrenos, outras áreas, em novos corpos. Não vai ficar por aí vagando no mundo, não vai para inferno, né? Da mesma forma que aqueles que se acham muito bonzinhos, caridosos, também não vão para o céu, porque o céu não existe. Existe muito trabalho, muita construção
né? Existe a educação, porque nós precisamos nos voltar seriamente para a educação. E aí eu vou pedir para o Renato continuar, nós queremos abordar essa parte, né, na área da violência. Bom, Mar? Com certeza. A gente sabe que Deus é bom, é justo, e que ninguém sofre aquilo que não mereça, né? A gente sabe que, como você falou da lei de causa e efeito, aquilo que parece ser injusto, né, aos nossos olhos, realmente, como você falou, é muito ruim, é triste, é terrível vermos, né, essa violência que tem ocorrido, né? Mas tudo está sob os olhos de Deus, tudo está sob o comando de Deus, nada está perdido, nada está ao léu, tudo está dentro da programação divina. Então, se nós passamos por alguma coisa que não seja agradável para cada um de nós, tem um porquê, tem uma razão, e a lei de causa e efeito, ela explica para a gente. Como ela falou, é difícil para a gente entender isso, para compreender. Nós estamos estudando há tantos anos essa lei de causa e efeito, e isso até hoje ainda choca a gente, né? Nós que estamos na doutrina 30, 40 anos, imagina as pessoas que não são, que não conhecem, né? Acham que tudo é a lei de Italião, né? E nós já passamos por essa lei. Não, hoje não. Jesus, quando chegou aqui, ele fosse um Deus de amor, de justiça e de caridade, e não um Deus que manda matar, que manda se vingar. Nada disso. Então, tudo tem um porquê, tem uma razão para acontecer. Ou seja, nós não vamos passar por aquilo que nós não mereçamos passar. Isso a gente tem que entender. Mas a partir daí, realmente é muito difícil? Mas nós temos que entender que Deus é bom e é justo. E Ele não vai fazer nenhum filho seu sofrer por aquilo que ele não mereça sofrer. Não é isso, Manuel? Certíssimo. Né? Muito certo. Agora tem a parte da crueldade. Essa crueldade, ela provém da carência de senso moral? Os espíritos responderam a Kardec que não é carência, é desenvolvimento. O senso moral, todos nós, filhos de Deus, nós temos o princípio do senso moral. Todos nós. Nascemos com esse princípio. Então, não podemos falar assim, mas eu não tenho a menor percepção do que é moral. Eu não conheço o que é moral, sabe? Porque o princípio Deus colocou em nossa consciência e sabemos o que é moral e o que é imoral. Mas ainda temos muita dificuldade de desenvolver esse princípio que é do Espírito, está lá no Espírito colocada por Deus. Então, pelo seu não desenvolvimento, por não dar a atenção à questão moral, e aí vai estar ligado muito à educação, que provavelmente o Renato vai abordar, nós cometemos o ato da crueldade. Mas a crueldade, ela está ligada à nossa falta de percepção do bem, à nossa falta de percepção do que é realmente amor. Então, nós nos deixamos levar por sentimentos extremos, que é o extremo da nossa interioridade. Então, permitimos que a crueldade, que essa ação de fazer o mal e ainda sentir o prazer de fazer o mal, tome conta do nosso coração. A gente fala tanto em maldade, crueldade, de violência. Será que um dia essa sociedade, esses homens de bem, vai ficar livre dessa maldade? Vai. Sim, né? A gente olha do jeito que estão as coisas e fica até meio descrente dessa situação. Parece, né? Parece. E se você ficar assistindo muito certos canais televisivos... Pinga sangue da TV, né? Porque, infelizmente, temos canais televisivos que abordam de uma forma muito frívola, muito cruel, às vezes, o sofrimento alheio. Porque, pelo interesse de transformar a notícia da desgraça, porque não vamos dizer que é uma felicidade, é uma desgraça, a infelicidade alheia, transformar, isso também é uma crueldade, a gente não pensa nisso. É uma crueldade você pegar uma desgraça alheia, uma notícia, algum fato que acontece com uma família e coloca isso publicamente na televisão, fazendo, precisamos informar. Sim, precisamos informar, mas às vezes a vida da família é tão exposta na notícia, de uma forma como se não, vamos falar o máximo do mal,
o que você falou, chega pinga, né? Vamos falar que fez isso, que fez mais aquilo, que fez aquilo outro, e vai esticando aquela maldade. Isso é uma crueldade. É a crueldade que você fala. Às vezes, o que você chamou no início do marginal, né, que a gente nem usa mais esse termo, mas sim do nosso irmão que está no caminho errado, vamos colocar assim, ele está, aqui da intenção, fazendo porque ele não recebeu uma educação. Ele perdeu o pai, ele recebeu violência em casa, ele vem de uma família sem nenhuma estrutura. E que falar da crueldade de expor a vida de famílias inteiras na televisão apenas visando o lucro financeiro. Olha o tamanho da maldade, apenas o lucro financeiro. Agora, voltando à sua pergunta, Marcos, sim, a nossa população, o nosso povo vai melhorar, a nossa sociedade vai melhorar, os espíritos dizem. Por quê? Porque mais espíritos bondosos vão reencarnar para melhorar a situação de quem está aqui, e aqueles que realmente, depois de muitos e muitos convites, não aceitarem o caminho do bem, vão ter oportunidade de continuar a sua experiência em outro local. Isso é bom a gente deixar bem para as pessoas, que dá a impressão que existe mais mal do que o bem na face da Terra, e não é verdade isso. Imagine vocês, meus irmãos que estão nos assistindo, se todos nós fôssemos maus, o que seria da sociedade? Seria o caos. Hoje nós não estaremos aqui fazendo esse programa, porque eu me considero uma pessoa que luto para ser uma pessoa de bem, do bem, como a Mabel, o Marcos, você que está na sua casa nos assistindo. Imagine se todos nós fôssemos maus, nós não teríamos sociedade, nós viveríamos num caos, acho que não teria mais civilização, que um mataria o outro. Então, o bem predomina e muito sobre o mal, mas só que o bem, infelizmente, não dá ibope, como a Mabel acabou de falar, dos programas, porque os programas mostrando maldade, mostrando o sofrimento, é que dá ibope, que dá dinheiro, que dá retorno financeiro, e dá salários altíssimos para esses apresentadores que ficam falando de maldade o tempo todo, esmiuçando a vida das pessoas, sem a menor necessidade. Então, se nós começarmos a tirar esses programas da nossa vida, colocarmos, tem tantos programas bons, programas educativos na televisão que trazem coisas boas, vamos assistir esses programas, vamos assistir filmes bons que tragam coisas boas, não assistir filmes violentos. Isso tudo só traz, quer dizer, dá essa falsa impressão de que a violência, de que o mal predomina na face da Terra. Tem, mas a maioria são pessoas de bem, que querem o bem, que já entendem o bem. Então, não é isso que, infelizmente, a televisão passa para todos nós. Nós não somos maus. Temos ainda muitos erros? Sim, temos. Cometemos, a gente está falando aqui no início, a gente falou em corrupção, né? Infelizmente, a gente ainda faz algumas pequenas corrupções, né? Cometemos algumas coisas erradas, mas nós estamos ali tentando melhorar, crescer, porque a única maneira de nós acabarmos com isso é mudar. Não é esperar o próximo vizinho mudar, nós é que temos que mudar. A mudança começa dentro de cada um de nós. Não é isso? Márcio, você quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, a Mabel falou sobre a educação e eu fiquei imaginando, você também tocou no assunto aí daquela projeto de lei para a gente assinar, né? Isso. Contra a corrupção. Isso. Aí a Mabel falou sobre educação, eu fiquei imaginando aqui com meus botões que essas pessoas que estão envolvidas com corrupção no país não são pessoas analfabetas. A maioria delas tem curso superior. É verdade. Não é? A maioria delas tem curso superior, todas devem ter terminado o seu ensino médio, porque os cargos que elas ocupam não é cargo de ensino médio, meu, né? É cargos altos, de diretoria, de presidência de empresas, de estatais. Então, não é só uma questão de estudo, não. É uma questão de foro íntimo, né? Do indivíduo de moral. Moral, falta de moral. O cara acabou de falar. E eu fico imaginando esses espíritos que vêm aqui encarnar aqui no Brasil e têm a oportunidade de exercer uma atividade importantíssima no governo, em empresas, e estão jogando pelo ralo essa oportunidade, se
se locupletando com dinheiro público. Eu fico imaginando o compromisso que essa pessoa está assumindo para as próximas encarnações. Como diz a minha mulher, a Rosana, na próxima eles comerão sopa de jornal. Sopa de jornal, porque Jesus falou, né? Cada um vai devolver. E cada um será dado conforme a sua obra, né? E vai ter que devolver centil por centil. E vai devolver, né? Só sairei dessa prisão depois que devolver centil por centil. Então, meu filho, então cada centavo que era destinado a um trabalho, a recuperação de pessoas, a educação, saúde, segurança, lazer, e foi retirada do povo, porque esse dinheiro não é, né, de quem o está desviando. Mas eu vou mais além um pouquinho. Com relação à corrupção. O Marcos citou, né, pessoas que possuem cargos executivos, né? Colarinho branco. O famoso crime, o crime do colarinho branco. Mas, a partir do momento que eu dou um jeitinho para passar na frente de uma fila, às vezes de uma vistoria de um carro que eu vou fazer num órgão público. Então, eu quero dar um jeitinho para poder passar na frente de todo mundo. Isso é também corrupção. Então, há vários níveis de corrupção, há vários, vamos colocar assim, valores, mas o crime é o mesmo. Então, é lógico que se eu, com a minha corrupção, pessoas vêm a fenecer de fome, frio, com falta de oportunidades, porque não estudou, não pôde conseguir um bom trabalho, um bom emprego, lógico, a responsabilidade vai ser muito grande. Muito grande. Mas também as pequenas corrupções, como falam Joana de Ângeles, tem uma página muito bela, dos nossos pequenos delitos diários, na famosa lei, né? A famosa lei colocada, o importante é se dar bem em tudo, e infelizmente fez com que o brasileiro achasse que tudo é muito fácil de corromper, levar vantagem, né? Levar vantagem em tudo. É muito fácil corromper. Mas, como disse o Renato, está dentro da lei de causa e efeito. Teve a oportunidade, Deus permitiu e vai reencarnar. Não há dúvida disso. Por mais que ele não acredite, porque não precisa ele acreditar, ele vai voltar, ele vai reencarnar. E não vai ser uma encarnação igual, porque às vezes também a gente pensa assim, mas eu não vou cuidar desse problema agora, eu tenho uma dificuldade nessa área, eu vou deixar para uma próxima. E os Espíritos nos dizem, numa próxima pode ser que você não tenha todo esse respaldo que você tem hoje para aproveitar para mudar a sua vida. A família, a casa, um trabalho. Então é importante aproveitar essa agora que você está sabendo onde você está, você sabe os recursos que você pode usar, então aproveita agora para começar a promover mudança, né? Não espera, mas o outro faz, então eu vou fazer também. Essa ideia é muito ruim para todos nós, né? Mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Essa ideia é muito ruim para todos nós. Agora, a educação, aqui que o Marcos também falou, só para a gente fechar esse bloco, não é a educação da escolaridade, não é a instrução. A instrução ajuda aquele espírito, obviamente, que tem senso moral desenvolvido. Mas não é essa a educação. É a educação de base, a educação do lar, da família, a educação dos conceitos morais da vida. Hoje, por essa correria que a gente vive, os pais não estão dando a atenção de passar conceitos morais para seus filhos. E, em muitos casos, não estão dando nem o exemplo para eles. É verdade. Você falou uma coisa que está buzinando aqui na minha mente. Você tem uma certa dificuldade de entendimento. Então, o indivíduo... Eu vou voltar no caso da corrupção. Vamos voltar lá. O indivíduo envolvido... Já que você trouxe aquele projeto de lei para a gente assinar, eu tenho que bater nesse martelo, né? O indivíduo comete um pequeno ato de corrupção e desviou alguns milhões de dólares da empresa tal. Então, pelo que eu entendi, em relação à justiça divina, ele vai ser responsabilizado pelo ato de corrupção. Não é isso? Sim, com certeza. E você falou uma coisa interessantíssima. Se aquele dinheiro faltar para melhorar a vida de alguém, ele também será responsabilizado pelo mal causado pelo ato de corrupção dele.
Isso. Com certeza. Então, vamos supor que eu desviei algo da educação ou da saúde, por exemplo, e aquele dinheiro fez falta na saúde por causa disso. Pessoas sofreram ou morreram. Eu também serei responsabilizado, não só pelo ato do desvio do dinheiro, mas também pelo mal causado desse ato, causado por esse ato. Pelo sofrimento que você causou. Então eu serei bitributado. Será? Com certeza. Serei bitributado pela justiça divina. Com certeza. Nós somos responsáveis por todo o mal que nós causamos a qualquer pessoa. A nós, em primeiro lugar, né? Ao mal que nós causamos ao nosso próprio corpo, à nossa própria vida. Por exemplo, o crime da droga. A gente está falando muito de corrupção, mas a droga é um crime bárbaro. Então, imagina uma pessoa, né, que vive e ostenta o luxo por vender drogas. É um crime bárbaro. E agora, esse que ele falou, nós assumimos compromissos coletivos. Imagina, se você já vai ter compromisso com você, com a sua família, com seus filhos, amigos, imagina você, a partir de agora, assumir um compromisso coletivo com uma sociedade, com um país, com uma nação, né? Com todo mundo. Você vai voltar e vai resgatar o seu compromisso coletivo. Agora, vamos falar da benevolência de Deus. Eu posso ter feito muita coisa errada, né? Muita coisa errada. E a gente tem um exemplo maravilhoso na história do cristianismo, que é a história de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso assumiu compromissos, dívidas bem complicadas, né? A morte de Estevão, mas o que ele fez? Ele, na própria encarnação, ele muda completamente e assume um resgate diante de todas aquelas pessoas para trabalhar na divulgação do cristianismo. Então, se hoje eu fiz um mal na área de educação, por exemplo, né? Fiz o mal, retirei a verba, retirei recursos que eram para a educação e destinei para outros fins, enfim, eu assumi uma posição coletiva, de um mal coletivo, mas posso vir numa próxima, né, uma pessoa altamente empenhada nas lutas da área de educação. Eu não preciso sofrer, eu preciso aprender a viver. Então, Deus é essa vontade, não é aprender pelo sofrimento, é aprender pela vontade de fazer o bem. Então, eu vou me enganjar nas ordens, né? Fazer trabalhos comunitários, eu vou fazer movimentos sociais para até, quem sabe, né, aprovar uma lei contra a corrupção, fazer movimentos sociais de trabalho pelo bem. Ué, não está escrito que o amor cobre a multidão de pecados? Sim. Está escrito. Ama. Com certeza. Que isso tudo muda. Não precisa de sofrimento. Só não quer dizer. E quem sofre? É porque é teimoso? É porque é burro? Como é que é? É uma palavra pesada essa que eu disse. Pesada, né? Mas é porque desconhece. Bom, o maior dos nossos males ainda é orgulho e egoísmo. Sofremos porque somos orgulhosos e egoístas, né? Muito egoísta. Primeiro eu. Por isso que lá no próprio livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a maior virtude que pode um ser alcançar, é o desinteresse pessoal. Então, quando eu alcanço o desinteresse pessoal, imagina, desinteresse pessoal de tudo, né? De tudo, até de receber um obrigado por algum ato que você tenha feito, há interesse. Se eu ajudo alguém, se eu dou, vamos dizer assim, uma esmola, e eu fico esperando uma retribuição disso, é o interesse pessoal. Por exemplo, uma coisa tão simples até os maiores. Então, isso que você falou, o orgulho e o egoísmo, são os maiores obstáculos ao progresso? Sim, são os maiores obstáculos, orgulho e egoísmo. Precisa trabalhar muito, precisa pensar muito, estudar, se autoconhecer. Às vezes a gente conversa com irmãos sobre a questão do orgulho, não sei se o Renato deve passar também, e a pessoa ainda diz assim, eu, orgulhoso, mas nunca. E a gente fica olhando, porque todos são, Marcos, todos, em maior grau, menor grau,
todos que estão hoje encarnados aqui na Terra estão passando pelo burilamento para te olhar, para você se conhecer. Em maior ou menor grau são orgulhosos e egoístas. Orgulhosos e egoístas. Então, a partir de hoje eu quero aumentar meu progresso, quero adiantar, não quero mais ser orgulhoso e egoísta. O que eu faço? A receita de Jesus não é minha. Ama o teu próximo. Essa receita do mestre, porque ele sofreu a violência. Mas essa receita é muito bom da gente falar. Ama. Tá. Vou amar. Como que eu faço para amar? Porque é sentimento, é alguma coisa que eu não posso chegar a partir de amanhã, gente, a partir de amanhã vou amar todo mundo, tá? Então eu quero saber como é que é o esquema de amar para diminuir o meu egoísmo, o meu orgulho. A partir de amanhã eu quero amar. Como é que eu faço? Mas Kardec perguntou isso. Perguntou? Perguntou. Quer responder? Perguntou. Qual era o maior obstáculo, né? É isso aí a acontecer. Ele perguntou se era difícil, né? Amar, mudar, crescer. Ele falou, não, é muito fácil. Falta só uma coisinha importante, que é a vontade. Então eu tenho vontade de amar. Pronto. Então começa a amar? Começa a amar. Começa como? Começa a trabalhar. Trabalho. Trabalho no bem. Trabalho no bem. Eu quero aprender a amar. Pronto. Como é que eu faço? A partir de amanhã. Amanhã é terça-feira. Bom, aí vão ser várias atitudes a partir da sua vida que você vai precisar tomar, né? A primeira delas é realmente ter vontade sincera, como disse ali o Renato. Muitas vezes a gente fala assim, eu tenho vontade de me doar, eu tenho vontade, mas não é uma vontade sincera. É uma vontade que apenas está superficial, está muito no verniz, muito. Só da boca pra fora. A primeira coisa que acontece pode ser choveu, pronto, não precisa acontecer muita coisa não. Naquele dia tem lá o plantão do passe lá nos Ceareiros do Bem, ou na minha aqui, no Grupo Espírita Fonte Viva, e chove. Aí choveu, a minha vontade passou, na hora. É verdade. Né? Ou então fez aquele domingo de sol. Mas nossa casa tem trabalho, tem palestra pública, tem o passe, praia, né? Todo domingo, 10 horas, 9 horas, estudo do Evangelho, 10 horas, palestra pública e passe, todo domingo. E nós, né, todas as casas aqui da região, tem que competir aqui com essa praia maravilhosa, que não vai deixar de ser maravilhosa, a praia maravilhosa aqui de Cabo Frio, de Arraial do Cabo. Mas a minha vontade ficou tão fraquinha naquele domingo, ficou fraco, eu queria muito ir. Mas que era preguiça para ir para você, não sei, mas para ir para a praia é rápido, no instante. Aquele peixinho frito na beira da praia, né? Pronto, é verdade. Aí, acabou a vontade, foi na hora, foi para outro lugar, né? É verdade, né? Acabou a vontade. Então é isso, Marcos. Colocar a vontade em prática. Colocar a vontade em prática. É seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Segue que Jesus nos deu a receita que nós temos que fazer. Seguir aquilo, ter vontade de seguir, de fazer o que ele ensinou. Agora, se não tiver vontade, vamos continuar. Que é isso aí que a gente fala, que o maior obstáculo ao progresso, que é o quê? Egoísmo. É o orgulho. Orgulho e egoísmo. É a preguiça, que vem aqui, tudo vem a partir daí, né? E tudo isso aí Agora, se você não ter a vontade, é a minha coisa que você dizer, eu vou parar de fumar. Segunda-feira eu paro de fumar. Aí começa... De manhã não fuma, mas à tardinha acabou a vontade e volta a fumar. Então, a partir de segunda-feira eu vou fazer uma dieta para emagrecer. Não dura nem o café da manhã. Então, é a vontade, tudo é vontade. Fazer uma dieta, eu estou há 5 anos no primeiro dia da dieta. E não é só você, não. A maioria da gente. Segunda-feira eu estou de dieta. A maioria da gente é assim, né? Todos nós, né? Vamos começar sempre adiando a mudança e a gente não quer mudar. Na verdade, a gente não quer mudar, essa que é a verdade. Não quer mudar. Tá. Agora, uma pergunta que eu quero fazer. Esse progresso, né, que fará todos os povos da Terra, né, se acham um dia reunidos, formando uma só nação, ou seja, vai acontecer todo mundo, né, crescer, evoluir, melhorar, progredir, ser pessoas de bem. Isso vai, com certeza, isso vai acontecer um dia, vamos formar uma grande nação do bem. Os espíritos colocam que não é uma única nação. Isso nós não vamos ter uma única nação. O progresso, sim, nós vamos ter progresso, nós vamos evoluir, mas não teremos uma única nação
como às vezes a gente escuta, seremos uma única nação no mundo inteiro. Isso não tem como. Os espíritos colocam da diversidade que nós temos no nosso próprio planeta, né? Do próprio clima, a diversidade de clima, a diversidade cultural, isso impede, vai ser um impedimento. E nós precisamos também seguir conforme Deus colocou. Cada povo tem a sua cultura, cada povo tem o seu pensamento. Nós sim vamos nos unir em um grande propósito no futuro, que vai ser o propósito do bem. Nós vamos ter aqui nesse planeta, em breve, se Deus quiser, porque todos nós vamos ter muita vontade de fazer o bem, uma grande nação de espíritos bons, não perfeitos, de espíritos bons, preocupados, não querem mais corrupção, não querem mais maldade, não querem mais ser agressivos, não querem mais ter inveja, né? Os filhos que a gente fala, egoísmo e orgulho, são os pais e eles têm muitos filhinhos. Verdade. Filhinho da inveja, né? O filhinho da cobiça, eles têm vários filhinhos. Então a gente começa a tirar esses filhinhos do orgulho e do egoísmo do nosso coração. O ciúme é um filho, né, terrível desse egoísmo, porque o ciúme das bens materiais, ciúme das pessoas, ciúme enfim, dos pensamentos. Tem pessoa que não pode dividir um pensamento porque aquilo é dele, ele não dá a ninguém, só pertence a ele. E o bom do que os espíritos vieram descortinar todo esse pensamento, né? Abrir para que a população, que o povo conhecesse, não ficasse na mão o conhecimento de poucas pessoas. Mabel, a Ângela Beone, lá da Casa René Peça, está parabenizando pelo programa, está muito bom, parabenizando a todos nós aqui pelo assunto, né? E te agradece a minha querida amiga Ângela, que em outubro vai estar aqui com a gente falando sobre a série, né? Nós vamos fazer uma série de André Luiz com ela aqui e vamos falar. Em outubro ela vai estar aqui com a gente. Mas, um grande beijo, Ângela. Você falou aí que... Vou até falar mais alto. Você falou aí sobre uma nação que está recebendo espíritos, que vai ser uma nação e tal. É o Brasil? Não. Bem baixinho. É o Brasil? Todos. É o planeta. Todos. Não, o Brasil também. Também. O Brasil todo, também. Né? Todo o planeta. Hoje, Marcos, você está aqui, mas na próxima sua você pode nascer na Índia, no Japão, na China, em qualquer lugar. Eu vou querer nascer no Ceará. No Ceará? Não sei, né? Pode ser. Pode ser. Quem sabe, né? Vai ficar lá, maravilha daquele estado, pode nascer no Ceará. Mas, aonde for... gente, bichinho, faço não. Eu sou filho sergipana. Filho sergipana. Vamos falar aqui de forró e buchada. Não. Hoje não é esse assunto. Mas essa nação vai ser uma nação porque serão filhos reconhecidos, como disse Jesus, serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, essa vai ser a grande nação. A nação daqueles que muitos se amam. Não importa o Brasil, se vai ser esse nome, se não vai ser, isso tudo é transitório. A lei, como, né, coloca, e o Renato vai comentar, a lei é transitória. Se hoje existe uma lei que faz, vamos dizer assim, um limite do Brasil e um território com tanto disso, tanto daquilo, com longitude, isso, que sabe, daqui a 100 mil anos, 200 mil anos, vai chamar Brasil? Não vai chamar Brasil? Nós não sabemos. Com a lei de destruição, muda tudo. Muda tudo. Já mudou tanto esse planeta, né? E vai mudar de novo. É verdade. Vai mudar de novo. Nessa lei de progresso que você fala aí tanto, tem povos que são rebeldes, ficam amarrando essa lei. Não vou para frente, não vou e fica por isso mesmo. Tem. Atualmente? Sim. Tem, né? Tem. Temos visto aí exemplos aí. Temos povos que não querem o desenvolvimento. Lembrando sempre que nós temos uma coletividade, por exemplo, uma sociedade, como você falou, Brasil, uma sociedade aqui que tem hoje 210, 220 milhões de habitantes, pessoas que estão encarnadas. Mas nós não temos ideia
de quantos, vamos dizer assim, brasileirinhos que andam por aqui desencarnados. Porque há afinidade. Então, esses povos primitivos, né, só brincadeira para a gente entender que todo país, todo lugar, toda nação, ele tem os seus grupos encarnados, como também tem espíritos afins àquela cultura, àquela língua, àquele povo, que ficam ali durante muito tempo, né, participando junto com aqueles espíritos. Então, às vezes, aquela comunidade primitiva não adianta também, não consegue se adiantar, porque sofre uma grande influência de espíritos desencarnados que estão ali pela uma associação, pela uma simpatia, ou vamos dizer, por se sentirem bem a vida daquela forma, e não permitem também que os outros evoluam. Mas, como Deus colocou, né, está lá no Livro dos Espíritos, esses vão desencarnando, pode ser coletivamente, pode ser individualmente, e vão reencarnar em outras civilizações para se adiantarem. E esses povos primitivos vão, aos poucos, desaparecendo. Isso aqui... nós temos que entender, né, que os Espíritos dizem para a gente que nosso planeta está transformando, né, de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E eles dizem para todos nós, e hoje nós estamos vivendo justamente isso, né, Marta? Hoje nós estamos, como eu digo sempre, nós estamos no olho do furacão. Nós estamos vivendo hoje, vivenciando hoje no nosso planeta essa transformação. Por isso que está essa aparente burburinho, mas não é, mas a gente sabe que está tudo sob o controle de Deus. Então nós estamos vivendo esse momento e os Espíritos dizem para a gente, esses irmãos que não estão conseguindo entender isso, compreender, muitos, a grande maioria, com uma última oportunidade, nós sabemos, de reencarnar aqui para poder entender as leis divinas, de se melhorar, de crescer, de evoluir, de progredir. Esses espíritos não estão entendendo isso, ainda continuam no mal, fazendo mal. Esses espíritos vão ser convidados, com muito amor, por Deus, por Jesus, a irem para outros planetas, para ajudar outras civilizações, que ainda estão ainda começando lá no mundo de primitivos, como aconteceu com o nosso planeta, os exilados de Capela, que vieram para aqui a nosso planeta, para ajudar nosso progresso. Então, como Deus é perfeito, e como Jesus falou, meu reino não é deste mundo, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então, não falta planeta, né, para eles se reencarnarem, e planetas que estão sendo formados agora, nesse momento, para que eles possam aprender a utilizar o amor, né, aquilo que eles já têm, a bagagem que eles já têm de conhecimento, a ajudar as civilizações. E nosso planeta está nesse momento de provas e expiações para a regeneração. Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. O progresso está existindo sim, embora muitas pessoas achem que não. Né? Como nós já falamos no início, de muita violência, programas, como você falou, estão mostrando violência e não mostra as coisas maravilhosas, as obras maravilhosas de pessoas voltadas para o bem, fazendo obras maravilhosas nesse planeta. Pessoas ajudando, fazendo obras de caridade, assim, umas obras lindas. Mas, infelizmente, isso não é mostrado. O que se mostra é a violência, porque a violência dá ibope. Renato, eu vou dar um pitaco na tua fala. Fala. Você falou nos programas de televisão que aparece com muita violência. Eu achei interessante, vou dar o pitaco, que os programas com maior quantidade de informes de violência, de atrocidade, de crueldade, são administrados por religiosos. Também, então é mais aquilo, é a responsabilidade. Em vez de passar um programa, um religioso que administra um canal de televisão. Jamais poderia ter esse tipo de coisa. Jamais poderia ter um programa pingando sangue, cara. É um contrassenso, né? Incongruência. Com certeza. Olha a responsabilidade desse indivíduo. Por isso que tem, né? Nosso Senhor falou, aquele que mais sabe, mais será cobrado. Então, isso não é brincadeira. É verdade. O que mais sabe, se a pessoa já tem conhecimento de Deus, do amor. Voltamos à questão sempre do senso moral. Sabe que aquilo é imoral e faz porque quer ter resultados financeiros, né? Aí a questão do orgulho. Por que eu não posso morar, em vez da mansão de 10, sei lá, milhões de dólares, eu moro numa casa mais humilde?
que tenha custado 220 mil, 300 mil, que seja, mas eu não posso, eu tenho que morar na minha mansão de 10 milhões de dólares, mas para isso eu preciso vender a violência, eu preciso vender a dor alheia para poder me sustentar. Isso é um orgulho muito grande. É verdade. E as pessoas não conseguem entender isso, né? Compreender isso, né? As pessoas, ou seja, só olham para elas mesmas, não estão nem com os outros. Eu vi recentemente, agora, Marcos, no jornal, nunca se vendeu tanta casa, mansões, apartamentos de alto luxo para brasileiros nos Estados Unidos, fora do Brasil. É verdade. Nunca. É verdade. Nós estamos, gastando da onde vem todo esse recurso. São empresários, são religiosos, que estão gastando fortunas. São políticos. Políticos fora do país. Com certeza, que estão aí se enriquecendo. Mas enriquecendo. Como nós sabemos, né? As leis divinas não falham. A lei humana falha porque o homem, a lei é perfeita. O problema é que o homem é que é corrupto, que se deixa se corromper e burla a lei. Mas a lei divina, essa não consegue burlar, não. Essa vai pagar. Do mais poderoso que se haja poderoso nesse país, até o mais simples, todos estão regidos pela mesma lei. Então, ninguém tem privilégio nas leis de Deus. Então, todos vão responder. Certo? Não tem por onde. Embora ele possa achar poderoso, que é esperto, que está conseguindo ludibriar a lei, não conseguir ser processado, mas ele está porque ele encontra pessoas que pensam como ele, que também querem se enriquecer através da sua posição, como na justiça, juízes, e tanto a gente sabe aí, infelizmente, mas as leis divinas não vão enganar, não. Você sabe o que é, Renata? As pessoas têm uma noção invertida da situação. Eu sou o Marcos. Não, eu estou o Marcos. A minha vida não é aqui na Terra. A minha vida é espiritual. Eu sou um espírito eterno. Eu estou momentaneamente de passagem aqui na Terra, utilizando esse corpo como Marcos. Então, o que eu fizer aqui vai repercutir lá na frente. A minha vida não tem 70, 80, 100, no máximo 150 anos aqui na Terra. A minha vida não é isso. Isso é uma gota d'água no oceano da eternidade. Eu tenho um comprometimento imenso de tudo aquilo que eu faço agora para o futuro. Só que as pessoas não têm, a maioria não tem noção disso. Acham que a vida é isso aqui. Não é. Nós estamos aqui. Nós não somos isso aqui. Nós estamos. É a mesma coisa que nossos filhos, eles não são nossos, eles estão nossos. Então as pessoas acham que a vida é isso aqui, os prazeres, tudo, passar por cima dos outros, é isso aqui. Para aproveitar o momento numa vida de 150 anos, esquecendo que o Espírito é eterno, imortal, que tem toda uma eternidade para frente e de comprometimento em relação ao que fizer aqui. É verdade. Tão simples, com certeza. Mas nós estamos caminhando para isso. Nós estamos começando a entender. Hoje nós estamos aqui conversando sobre isso, estamos aqui discutindo sobre isso. Mas é tão difícil esclarecer as pessoas para que elas possam entender esse tipo de coisa. Eu tenho dificuldade de colocar isso. É o tempo, é o progresso, né? Eu acho que a pessoa tem que estar madura para pegar esse... Nós estamos encaixando ainda. Eu acho que não é nem a forma como a gente passa isso. É mais o momento da pessoa de estar madura para perceber esse entendimento. Não é, Mabel? Muitos, inclusive, Marcos, têm até medo de conhecer a verdade, porque sabe que tem um compromisso muito grande. É verdade. Então, preferem não conhecer a verdade para não ter que ficar responsável por ela. Então, achando que está se livrando. Achando que está se livrando. Então, vamos deixar assim, porque está escrito que terás somente uma vida e depois acaba tudo. Só que não é assim. Já está mais que provado, estudos, a reencarnação é fato, é uma lei também, ela é uma lei. Então, mesmo para aqueles que não acreditam, que acham que isso é bobagem, vai estar dentro da lei, né? É uma lei do universo, faz parte do progresso e essa não vai mudar. Outras podem mudar, mas essa não muda. É verdade. Mabel, o programa foi tão bom, tão gostoso. Já se passaram, faltam só 6 minutos para nos... Mas eu só queria fechar. Muito bem. Nós falamos de leis naturais e as leis humanas. Nós
poderíamos passar nossa vida sem essas leis humanas, só com as leis naturais? A gente conseguiria? Sim. Né? Se realmente respeitássemos a lei natural, a lei de Deus, não necessitaríamos da lei humana. Mas isso, nesse momento, não é possível. Nós precisamos da lei humana e ela vem progredindo bastante, muito mesmo. Né? Não vamos fazer aqui um histórico da lei, mas ela, hoje, o que nós temos de lei está bem evoluído, vai evoluir mais ainda, vai continuar evoluindo, né? Mas se hoje o ser humano, se todos realmente se respeitassem, amassem, nós não precisaríamos da lei humana, bastaria a lei divina, a lei natural para a nossa convivência. Entendeu, Renato? É isso. Como faltam um poucos minutinhos, 5 minutinhos, nós vamos fazer o sorteio. Pedir o Marcos aqui, pedir o câmera para focalizar os dois ali. Em Davi, focaliza a Mabel e o Marcos para eles fazerem o sorteio. Vamos sortear, primeiramente, o livro Dois Espíritos. Leia o nome, só o nome e o bairro, por favor. Vivi, Lisboa. Vivi, Lisboa, nossa amiga. Jardim Excelsior. A Vivi, então, ganhou... Pega aí, Marcos, por favor. Ganhou o livro Dois Espíritos. Agora o Evangelho. Opa, beleza. Vamos lá, hein? Atenção. César Almada, do Centro. Seu César, você está em todas, hein, seu César? E agora, Revista Espírita. Opa, vamos sacudir então aqui bastante. Seu César está sempre faturando um livro aqui no nosso programa. Ele está montando na biblioteca. Tá. Carlos Roberto, do Jardim Caiçara. Carlos Roberto ganhou a Revista Espírita. Que bom. Minha querida amiga Mabel, gostaria que você desse suas palavras finais ao nosso público, aos nossos telespectadores. Muito bem. Bom, primeiro agradecer a Renato, a esse irmão carinhoso, lutador, bravo, que não desiste, um bom brasileiro, e ao irmão Marcos, né, pela essa oportunidade de vir falar da doutrina e dizer, meus irmãos, não vamos desistir, vamos continuar confiantes em Deus, vamos amar, fazer a nossa parte, porque cada um vai ser conhecido pela obra que faz, na obra na sua vida. Sem colocar também, mas eu não fiz tudo o que eu queria fazer. Nós vamos ter muitas oportunidades. Procure primeiro entrar em sintonia com você, com o seu bom anjo, com Deus, e tendo essa força, esse ânimo, essa vontade, procurar ajudar também. Não vamos nos conectar com a maldade, nem com a violência, nem com a crueldade. Elas não vão à frente. Um dia tudo isso vai passar e seremos realmente reconhecidos como filhos de Deus por muitos se amarem. Com certeza. Mabel, muito obrigado mais uma vez. Vai se preparando aí um tema para que você possa voltar aqui no nosso programa. Então, semana que vem, dia 7 de setembro, nós não teremos programa ao vivo, mas nós vamos passar reprise de um programa, tá ok? Então voltaremos ao vivo só no dia 14 de setembro com meu amigo Francisco Rebouças, lá de Niterói, da UMEN, e ele vai falar sobre também um assunto também do Livro dos Espíritos, as gerações de além-túmulo, tá? Das perguntas 274 a 290 do Livro dos Espíritos. Então vamos bater um bate-papo bacana aqui com meu querido amigo Francisco Rebouças. Então, semana que vem, feriado, reprise, dia 14. Então, que todos tenham essa semana maravilhosa, de muita paz, de muita tranquilidade, e vamos pensar, refletir no que falamos. Tudo vai mudar, e vai mudar com mais rapidez ou com mais lentamente, se nós tomarmos a decisão, que é a vontade de realmente de mudar. Começa dentro de nós, começa aqui, ó. Não é o vizinho, não é o marido, não é a esposa, somos nós. Se todos nós começarmos a mudar, a partir de agora, nesse momento, querendo um mundo melhor, uma vida melhor, sermos mais justos, sermos pessoas boas, pessoas de bem, nós vamos conseguir mudar isso aí mais rapidamente. Tá? Deus nos dá todas as condições para que a gente possa fazer isso. Deus nos dá esse planeta maravilhoso, com tudo para suprir todas as nossas necessidades. Então, nós temos agora que fazer a nossa parte,
para que a gente possa fazer esse planeta ser um planeta maravilhoso, de muita paz, como a Mabel falou, por ser reconhecido realmente por todos nós, por os irmãos, por muitos se amarem. Então é isso que Deus quer da gente. Quando ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é isso. Ele quer isso da gente, amor. Então vamos fazer cada um a nossa parte. Então que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até o dia 14 de setembro, aqui ao vivo de novo. Muita paz e até lá.